uma das primeiras coisas que a gente aprende nas aulas de introdução é sobre o conceito de direito, né? E a gente aprende que um dos objetivos do direito é alcançar ou concretizar ou realizar a paz social. Infelizmente, no Brasil, isso não tem acontecido. O que a gente viu ontem, o que a gente tem visto em diversas situações, nos prova que o direito talvez não esteja cumprindo adequadamente o seu papel de trazer paz social, de assegurar, né, de trazer, de proporcionar segurança jurídica. E se a gente vê isso em campos como o direito penal, processual penal, constitucional, né, a gente vê também no direito das sucessões. E o direito das sucessões, que teria também como objetivo de servir a pacificação através das gerações, atualmente, ou com muita frequência, tem sido palco de rupturas, né, de traumas, dramas familiares decorrentes de disputas patrimoniais. E essa situação de ruptura, de drama, se torna especialmente grave quando se vê que as regras que nós temos, as regras legais, que estão nos códigos, nas leis, muitas vezes estão dissociadas das expectativas sociais. Se afastam dos anseios sociais. E esse gap, essa distância entre a regra posta ou o que os tribunais dizem que está posto na regra e os anseios sociais, tem se mostrado especialmente dramática nessa matéria que é o tema da nossa fala agora, na matéria que diz respeito aos herdeiros necessários, a chamada sucessão necessária ou sucessão legitimária, usando um termo de muito apreço para os portugueses, em homenagem ao professor Zé Fernando Simão, que é meso-brasileiro e meso-português hoje. E esse é o tema, então, da nossa conversa hoje, a herança necessária, né, os herdeiros necessários e todos os problemas que estão surgindo em decorrência desse fosso que se estabeleceu entre o que a sociedade efetivamente espera do seu ordenamento jurídico e aquilo que nós estamos proporcionando. E eu vou dividir essa fala em quatro partes. Numa primeira parte, eu vou lhes falar um pouco sobre o que são os herdeiros necessários, qual é a natureza jurídica dessa sucessão legitimária, obrigatória, necessária. Depois, nós vamos falar um pouco, rapidamente, sobre a situação dos descendentes e dos ascendentes como herdeiros necessários. Qual é o estado atual da arte? Qual o fundamento e as origens da sucessão necessária dos descendentes e dos ascendentes e qual a situação hoje? Para logo em seguida nós começarmos a debater a situação do cônjuge e do companheiro, né, a promoção do cônjuge a herdeiro necessário e a pretensão de se alçar o companheiro também a essa mesma posição. E aí, no final, como quarta e última parte, eu vou lhes falar da minha interpretação sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal nos 2 recursos extraordinários que dizem respeito à sucessão do companheiro. Então, já iniciando, né, vamos falar um pouco, então, do que seria essa sucessão necessária ou obrigatória. O que é o herdeiro necessário? Aqueles que estão lá postos, elencados no artigo 1848 do Código Civil. Então, o herdeiro necessário, ele é um privilegiadíssimo personagem do direito das sucessões. O seu título, o título de herdeiro necessário, ele lhe dá uma posição semelhante à de um
credor da herança, relativamente ao valor da sua cota necessária, do seu quinhão obrigatório. É uma verdadeira dívida do espólio. Tanto que o autor da herança só conseguirá concretizar as suas últimas vontades, os seus desejos para além da vida, ele só conseguirá concretizar depois que se cumprirem, que se entregarem, que se pagarem os quinhões obrigatórios. Ele não vai conseguir dispor para quem quiser do seu patrimônio se ele tiver herdeiros necessários e antes que esses herdeiros necessários sejam pagos. Então, eles têm uma posição fortíssima, privilegiadíssima, semelhante, portanto, à de credores da herança. Eles têm, os herdeiros necessários, o direito potestativo de impugnar as liberalidades inoficiosas. As doações que excedem a disponível do testador e que foram feitas em vidas, chamadas inoficiosas, só serão impugnadas se os herdeiros necessários assim o quiserem. Somente eles têm legitimidade para impugnar o excesso de doação. É um direito potestativo. Se eles não quiserem impugnar, as doações permanecerão. Elas só são atingidas se o herdeiro necessário quiser. Ainda que não exista herança, o herdeiro necessário tem direito à legítima, que poderá ser recomposta exatamente a partir da redução das liberalidades. Então, vejam como é privilegiada a posição do herdeiro necessário. É uma qualidade tão especial que ela não pode ser afastada por simples vontade do autor da herança. O autor da herança só pode afastar um herdeiro necessário naquelas situações especialíssimas de deserdação, que são situações dificílimas de serem implementadas. Nós sabemos quão resistente é o judiciário em acatar as causas de deserdação apontadas em um testamento. São raríssimas as ações de deserdação que são acolhidas, que são julgadas improcedentes, que são julgadas procedentes. Então, o testador, o autor da herança, não tem essa possibilidade de afastar um herdeiro necessário da sucessão. Somente a lei pode afastar essa qualidade. A qualidade ou o atributo de herdeiro necessário, somente por lei pode ser afastada. E se somente por lei pode ser afastada, somente por lei pode ser conferida. Então, aqui eu já começo a dar algumas dicas sobre a minha posição ao final dessa fala. Somente a lei pode atribuir a qualidade de herdeiro necessário a alguém. Qual é a natureza jurídica da sucessão necessária? Seria mais um direito subjetivo do herdeiro necessário de receber o seu quinhão? Ou seria mais um dever do autor da sucessão de resguardar o quinhão do herdeiro necessário? Qual a natureza jurídica? Direito subjetivo ou dever? Os clássicos autores do direito das sucessões, nós podemos citar Orozimbo Nonato, Carlos Maximiliano, eles falam que a legítima, que a sucessão necessária, ela é muito mais um dever do que um direito. O Orozimbo Nonato fala que funda-se a legítima, abro aspas aqui só para citar o Orozimbo, funda-se a legítima muito mais nos deveres dos pais que nos direitos dos filhos. De modo que a sucessão necessária, do ponto de vista da sua natureza jurídica, ela é efetivamente
um dever jurídico do autor da herança. Um dever de resguardar a parte que necessariamente deve ser destinada a determinados herdeiros. É um dever. É também uma restrição à liberdade de testar. É um dever e é uma restrição. É uma limitação. Não há como se afastar essa qualificação da herança necessária. É uma limitação à liberdade de testar. Guardem também essa premissa. É uma limitação, é uma restrição. Muito bem. Encerro, então, essas considerações iniciais sobre os herdeiros necessários e já inicio agora detalhando ou conversando com vocês sobre cada um dos personagens eleitos pelo legislador para figurarem nesse rol especialíssimo do artigo 1848, desse rol dos herdeiros necessários. E os primeiros personagens que tradicionalmente sempre estiveram ali são exatamente os descendentes e os ascendentes. Por que é que descendentes e ascendentes sempre estiveram nessa posição, nesse rol qualificado? Tradicionalmente, se disse que a legítima dos descendentes derivaria de uma obrigação natural dos pais de não deixar os seus filhos abandonados e desarmados no meio da sociedade. Enquanto que a legítima dos ascendentes se justificaria na compensação pelos sacrifícios feitos com a educação dos descendentes. Esse era o fundamento de se qualificar descendentes e ascendentes como herdeiros qualificados, especiais, privilegiados. E a primeira colocação que a gente tem que fazer aqui, e é exatamente essa questão do estado atual da arte que eu coloco, né, é se essas premissas que justificaram descendentes e ascendentes como herdeiros necessários permanecem hoje. Esse é o ponto. Essa é uma discussão bastante atual. Eu posso dizer, ou podemos dizer hoje, que o momento presente é de revisitação da legítima. A própria legítima de ascendentes e descendentes é objeto de reflexão. Esse privilégio atribuído a descendentes e ascendentes está em xeque. Indaga-se se os motivos que justificaram essa qualificação especial permanecem. E a resposta já lhes antecipo que não. A questão do amparo ao descendente teve toda a razão de ser no século XIX, quando vieram as primeiras codificações. E por quê? Porque a expectativa de vida da população era baixíssima. Os homens morriam, em média, aos 50 anos. E os descendentes, quando sucediam, a maioria eram menores. Em média, 14, 15 anos. Então, plenamente justificável essa preocupação do legislador em amparar essas pessoas. E hoje, a situação é a mesma? Hoje, grande parte das pessoas herdam quando já estão completamente independentes. A média hoje de sucessões nos países civilizados todos é de 50 a 60 anos. Se a gente considerar uma expectativa de vida de 80 anos, né, para uma população de classe média ou classe alta, e aí quando a gente está falando de direito das sucessões, infelizmente, a gente vai reduzir um pouco também o nosso público, porque a gente está falando aqui de transmissão patrimonial, e a média, a expectativa de vida hoje é 80 anos. Então, uma pessoa que falecer aos 80 anos, provavelmente seus sucessores estarão entre 50 e 60 anos. Ou seja, pessoas que, em grande parte, não necessitam mais da herança para esse amparo, para essa sobrevivência.
Então, esse fundamento que justificou a inclusão dos descendentes lá atrás, ele já não existe mais hoje. E o mesmo se diga em relação aos ascendentes, né? Numa sociedade hoje de famílias recompostas, onde nós estamos, né, já substituímos os vínculos biológicos pelos vínculos afetivos, né, onde se discute abandono afetivo como hipótese de responsabilidade civil do ascendente, né, que abandona afetivamente o filho. E se imaginar que esse ascendente ele continua figurando no rol de herdeiros obrigatórios do filho que afetivamente abandonou. Filho esse que nem deserdar o pai pode, porque o abandono afetivo não se insere entre as hipóteses restritas, entre o rol taxativo das hipóteses de deserdação. Então, vejam, e aí já entrando agora na terceira parte dessa fala. Se a própria qualificação dos descendentes e dos ascendentes como herdeiros necessários encontra-se em xeque, que se dirá do privilégio atribuído ao cônjuge sobrevivente, cujos vínculos afetivos são supostamente menos fortes, ou ao menos menos longevos do que aqueles decorrentes do parentesco na linha reta. Então, vejam, se nós estamos discutindo a própria colocação, a própria posição dos descendentes e dos ascendentes, estamos aqui refletindo se justifica mantê-los no rol de herdeiros necessários, que se dirá do cônjuge sobrevivente? Qual o fundamento jurídico ou sociológico para a designação do cônjuge sobrevivente como herdeiro necessário? Né? Estender a comunhão de vidas que se instaurou durante o casamento para além da finitude do próprio vínculo conjugal? É isso? E vejam, essa questão da colocação do cônjuge como herdeiro necessário causou no Brasil, a partir de 2003, um verdadeiro esgarçamento do vínculo de aderência social da sociedade em relação ao Código Civil. Porque o Código Civil, ao trazer essa promoção do cônjuge a esse patamar privilegiado, se dissociou do que a sociedade esperava, desejava em relação ao seu código. Aquela ideia de que o cônjuge, e normalmente o cônjuge, leia-se a cônjuge, porque foi uma norma protetiva voltada para a mulher no coroamento de um processo de igualitarismo do homem com a mulher, que era necessário e que já vem de muito tempo, e o cônjuge, como herdeiro necessário, vem culminando esse processo evolutivo no nosso ordenamento jurídico. Mas, quando posta em prática essa realidade, a sociedade viu que não era isso que se queria. E vejam, e esse é um problema que não é só nosso. Outros países têm o cônjuge como herdeiro necessário, e o mais próximo nosso não poderia ser diferente, Portugal. E lá também se discutiu bastante, quando houve a reforma do Código Civil deles, né, se discutiu bastante exatamente a inclusão que foi feita lá do cônjuge como herdeiro necessário. Eu gosto muito de um trecho de um grande amigo nosso, meio do professor Simão, que é o professor Oliveira Ascensão, lá de Portugal, um trecho da obra dele, do curso de Direito das Sucessões, quando ele fala que, a partir dessa mudança de posição do cônjuge, o casamento se transformou num instituto mortis causa. Porque, enquanto as pessoas estão vivas, o casamento não tem a menor importância. As pessoas podem se casar hoje e se divorciar amanhã. Em questão de minutos, você pode estar divorciado. Mas aquele que tiver a sorte de estar na posição do cônjuge, no momento da abertura da sucessão, esse ganhou na loteria.
esse tem a sorte grande, né? E no nosso sistema, nós não temos sequer a limitação do prazo de casamento, porque em alguns sistemas você tem o cônjuge como herdeiro se estiver casado, por exemplo, há pelo menos 2 anos. Aqui você casou hoje, o sujeito morreu no fim da tarde, saiu da igreja e faleceu, você já é herdeiro necessário, né? Então, a maior prova de que essa posição do cônjuge não foi assimilada pela sociedade, nós vemos pelas reiteradas tentativas de se excluir o cônjuge. Tentativas de toda ordem. O STJ, num contorcionismo hermenêutico, chegou a conceber uma tese para se afastar o cônjuge casado no regime da separação convencional. Nos nossos escritórios, todos os dias, nós vemos, somos procurados ou consultados por pessoas que querem exatamente afastar o seu cônjuge da sucessão. E não no sentido negativo de enganar, de ludibriar ou de fraudar. Não, os dois querem. Os dois querem, né? Então, nós vemos isso nos planejamentos sucessórios. Nós vemos isso em pactos antinupciais, que com frequência somos instados a inserir no pacto uma cláusula, por muitos considerada absolutamente nula, de renúncia prévia à herança. Com quanta frequência somos indagados por nubentes que querem incluir essa cláusula no pacto. Isso é a maior prova de que essa nova posição do cônjuge não foi bem aceita, não foi bem recepcionada. A sociedade não quer mais essa situação, esse status privilegiado do cônjuge. E aí, já para finalizar, que eu só tenho agora 8 minutos e meio, já me foi avisado ali. Vejam, diante desse cenário de contestação ao status sucessório do cônjuge, pretende-se agora ampliar essa situação e estender esse título privilegiado ao companheiro. É como se não bastassem todos os problemas causados pela elevação do cônjuge ao patamar de herdeiro necessário, agora pretende-se, professor Simão, o STF, sei lá mais quem, pretende fazer o cônjuge dividir essa ribalta com o companheiro. Com o companheiro. Com base em um isonomismo jamais imaginado pelo Constituinte de 88. E esse isonomismo ganha uma repercussão exponencial depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal dos recursos extraordinários 878.694 e 646.721. Os dois RE que foram julgados pelo Supremo e que, segundo alguns, teria, inclusive, proporcionado uma equiparação total entre casamento e união estável. Os mais extremistas chegam a esse absurdo, né? E os, digamos, intermediários, que talvez sejam, por hora, a maioria, entendem que houve uma equiparação total no plano dos direitos sucessórios entre o casamento e a união estável. O Supremo teria, segundo esses autores, equiparado completamente casamento e união estável no plano dos efeitos sucessórios. E aí, eu vou, já finalizando, comentar um pouco exatamente as decisões do Supremo Tribunal Federal, os seus fundamentos, e tentar concluir com vocês se esses fundamentos justificam essas conclusões. Qual é o principal fundamento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal? O principal fundamento é exatamente a não hierarquização das entidades familiares,
e essa não hierarquização, no sentido de não existir uma entidade familiar melhor do que a outra, ou com mais direitos ou menos direitos que a outra, justificaria a inconstitucionalidade de um tratamento diferenciado no plano sucessório. Bom, eu começo lhes dizendo que se isonomia e não hierarquização das entidades familiares implicasse a equiparação de todos os efeitos jurídicos, então, por favor, não vamos falar só de união estável e casamento. Vamos falar também de famílias anaparentais, famílias poliafetivas, todas as formas de entidades familiares que nós quisermos também terão os mesmos direitos sucessórios. Porque se o fundamento é esse, que não pode haver tratamento diferenciado entre entidade familiar, então isso vale para tudo. Então vejam o absurdo. Isso é o que eu chamo do argumento ad absurdum, que a gente faz assim, né? Pode se chamar também argumento ad terrorem, se quiser. Mas, efetivamente, é isso. Né? Se o fundamento é isonomia não é só para casamento e união estável, não, é para todas as entidades familiares. Então, já concluindo, efetivamente concluindo, o que, a meu ver, ou quais foram os limites das decisões do Supremo Tribunal Federal no que se refere à extensão de regras da sucessão do cônjuge à sucessão do companheiro. Então, aí vocês veem exatamente no slide qual foi a tese de repercussão geral fixada, que foi exatamente que no sistema constitucional a distinção de regimes sucessórios é inconstitucional. E, em sendo inconstitucional a distinção, o que é que diz a tese? Deve ser aplicado o regime estabelecido no artigo 1829. De que trata o artigo 1829, senhores? Trata da concorrência sucessória, né? E da ordem da vocação hereditária. E por que isso? Porque o artigo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, que era o 1790, ele colocava o companheiro numa posição de extrema desvantagem em relação a outras classes de herdeiros, como é o caso dos colaterais, que concorriam com o companheiro, o que não acontecia na sucessão do cônjuge, que o cônjuge é chamado em terceiro lugar sozinho, os colaterais só são chamados se não há cônjuge, né? O companheiro tinha essa situação, que era uma situação realmente muito injusta. E é este regime que está aí na tese, que está na tela, que deve ser aplicado à sucessão do companheiro. O artigo 1829. Em nenhum lugar está dito que outros dispositivos da sucessão do cônjuge devem ser aplicados à união estável. Em momento algum, o Supremo Tribunal Federal se referiu ao artigo 1845, que é aquele que traz o rol de herdeiros necessários. Se nós formos fazer uma interpretação sistêmica, já que a tese de repercussão geral se refere a regimes sucessórios, nós podemos entender que aplicar-se-ão à união estável, não só o artigo 1829, não só, entendeu? Mas todas as regras atinentes à concorrência sucessória e ao cálculo dos quinhões hereditários. Todas as regras. Quais são elas? Além do 1829, o 1832, que é a cota mínima hereditária do cônjuge na concorrência com descendentes comuns, o 1836 e 1837, que tratam da concorrência do cônjuge com ascendentes, também se aplica à união estável. O 1838 e 1839, que tratam da preferência do companheiro sobre os colaterais, também se aplica à união estável. O 1831, que traz o direito real de habitação, também se aplica à união estável. Essas regras atinentes à concorrência sucessória, todas elas se aplicam à união estável, e esse, a meu ver, foi o limite posto pelo Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento está dizendo que o artigo 1845 se aplica à união estável. E eu trago mais dois argumentos. Primeiro,
O artigo 1845, ele é uma norma restritiva de direitos. Qualquer estudante de direito do primeiro ano aprende na sala de aula que norma restritiva de direito só se interpreta restritivamente. Não é possível se atribuir interpretação extensiva à norma restritiva de direitos. E o 1845 é uma norma restritiva de direitos. Então, esse argumento é o argumento hermenêutico. Dele não há como fugir. Não há como fugir. Eu trago ainda mais outro argumento. Além do Supremo Tribunal Federal não ter se referido ao 1845, além disso, em alguns votos, especialmente um voto, o voto do ministro Edson Fachin, tão querido por todos nós do IBDFAN. O voto do ministro Edson Fachin afirma expressamente que o companheiro não é herdeiro necessário e que o testador poderá excluir o companheiro da sucessão. Que isto seria o que sobraria de autonomia privada para o testador. Então, a equiparação ocorre, sim, se não houver testamento. Para a maioria dos casos, que a gente sabe que o testamento é pouco usado no Brasil. Então, aquelas situações de pessoas mais simples, mais humildes, tá certo? Essas situações todas estão respaldadas, porque nelas não haverá testamento. Não haverá problema quanto a essas questões. E quem quiser fazer o testamento e excluir o companheiro, poderia fazê-lo a partir dessa concepção de que ele não é herdeiro necessário. Então, finalizando efetivamente, finalizando, que já encerrou o tempo, essa é, me parece, a interpretação que se extrai dos votos, que se extrai da tese aprovada, que se extrai do sistema do Código Civil. E, mais do que isso, que se extrai dos anseios da sociedade. Uma sociedade que não quer o cônjuge, que dirá o companheiro. Uma interpretação a contrário, admitindo e aceitando essa equiparação, tem como resultado desincentivar a constituição de entidades familiares. Vários são casos que já me chegaram de pessoas que resolvem não constituir união estável por conta dessa situação. E vejam, são muitas as situações de famílias reconstituídas, e grande parte das uniões estáveis no Brasil são de famílias reconstituídas, onde cada um dos companheiros tem os seus filhos, e nenhum dos dois quer ou deseja participar da sucessão do outro. E nos procuram nos nossos escritórios, procurando uma saída, pedindo uma solução para resolver aquele problema. E nós não temos. Nós temos que dizer a eles que o senhor tem que confiar que ela não vai se habilitar no seu inventário. Mas ele pode confiar, mas ele precisa passar para os filhos dele essa confiança. Dizer aos filhos, não fiquem contra o relacionamento do papai, ela não quer a herança de vocês. E muitas são as pessoas que abrem mão de um projeto pessoal de felicidade por conta dessa situação. E uma última coisa, não mais que 30 segundos. Lembrem-se de uma coisa da maior gravidade. A modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal nessas decisões. Qual foi a modulação? A modulação esperada, se seguisse o sistema, seria dizer que essa decisão valeria para as sucessões abertas após a sua publicação, porque esse é o sistema. Qual é a lei vigente da sucessão? A lei vigente na data da abertura da sucessão. E o que é que o Supremo disse? Que retroagiria para todas as partilhas não transitadas em julgado. Eu fui procurado há 2 semanas atrás por um caso, um inventário, que a sucessão foi aberta em 93. E a companheira quer agora se habilitar.
E quais eram os direitos sucessórios do cônjuge no Código Antigo? 1/4 do patrimônio, eu quero usufruto virtual de 1/4. Ela está sem nada. De 1/4 do patrimônio imenso. Mas não é inconstitucional de 790. É outro problema sucessório. Não, veja. Mas se o Supremo diz que o regime é equiparado, se eu for por uma equiparação plena, e essa equiparação retroage à data, né? Quer dizer, atinge todos os inventários cujas partilhas não estejam transitadas em julgado, eu tenho espaço para defender. E veja, é um campo de insegurança jurídica. A quantidade de situações que podem ser discutidas com essa modulação retroativa para atingir todas as partilhas não transitadas em julgado, e outras que se abriram na vigência do Código. O Código tem 15 anos. O Código tem 15 anos. Então, você tem inventários aí que estão há mais de 10 anos, que não se concluíram, que as partilhas não transitaram em julgado e que companheiras agora vão se habilitar. Então, eu vejo um cenário de grande insegurança jurídica. Nós vivemos tempos difíceis, tempos estranhos, e não estamos encontrando no Judiciário uma resposta adequada para essas nossas agonias, para essas nossas preocupações. E penso que a interpretação que favoreça esse estado de insegurança não é a melhor para a nossa sociedade. Muito obrigado.